Então, vamos seguir, né, com o nosso estudo, nossa prática. Como sempre, vamos começar fazendo nossas preces iniciais, depois a gente vai fazer uma meditação conduzida pelo Lama, e na sequência, retomamos a leitura, os comentários e compartilhamentos do livro. Vamos trazer o corpo e a mente para esse momento, olhando de todos os estímulos externos, o que já foi, o que pode vir a ser. Vamos nos lembrar da nossa motivação, a nossa aspiração, pelo que nos faz dedicar este tempo a este estudo. Vamos deixar que essa motivação se torne o mais presente em nosso coração e mente. Que ela nos traga energia do estudo, das contemplações, da prática. Que nós possamos desenvolver em nós ou descobrir em nós essas qualidades que já estão presentes, que elas se manifestem naturalmente a partir da compreensão, lucidez e sabedoria adquiridas a partir do treinamento, do estudo, das práticas. E com essa aspiração, nós pedimos as bênçãos, Padre Rinpoche, fazendo juntos, respondendo juntos a prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como pai de Massambhava, que alcançou o espantoso supremo Cílio, e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedique-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nujang Tsang. Pema Gesardon Poa. Yatsen Chogi Nudrume. Pema Jone Jesudra. Ordo Pandro Mampepo. Eki Jesuda Truki. Jinji Lapchi Shetsutso. Guru Pema Siji Hum. Hum Age Yogi Nujansan. Pema Vesa Dompola. Yansen Chogi Nyotrumi. Pema June Desuda. Porto Padro Mapepo. Kiki Desuda Druki. Ninje Lachi Chetsu So. Guru Pema Siji Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodnan La Jancho Bardo Dagni Chatsuchi Dagui de sou de Pessonante, Drola Pentir Sanje Pacho, Sanje Chodan Sochi Chodan La, Jancho Bardo Dani Chatsuchi, Dagui de sou de Pessonante, Dola Pentir Sanjay Drupal. E agora, então, nós seguimos para a meditação conduzida, enquanto uma postura de corpo confortável, seja possível se manter pelos próximos minutos, pelos próximos 24 minutos.
We begin by letting the awareness descend into the body right down to the ground. Nós iniciamos permitindo que a consciência desça pelo corpo até o contato com o chão. To the earth element, the sensations where your body is in contact with the floor, the seat, or your cushion. Aos elementos, as sensações do elemento terra, onde o seu corpo está em contato com o chão, com a almofada, com o colchonete. Rest your awareness in a purely witnessing mode without thinking about or visualizing anything. Deixe sua consciência no modo de testemunhar, sem pensar a respeito de nada e sem visualizar coisa alguma. And from moment to moment, simply be aware of these sensations of firmness and solidity corresponding to the earth element. E a cada momento, apenas tome consciência das sensações de firmeza do elemento terra. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill the entire space of your body, right to the crown of the head. Como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha todo o espaço do corpo, da base do chão até o topo da cabeça. And be mindfully aware of the tactile sensations arising throughout this entire field. Esteja plenamente atento às sensações táteis que surgem em todo esse campo. But without thinking about the body, without visualizing the body, just attend to the bare tactile sensations. Mas sem pensar a respeito do corpo, sem visualizar o corpo. Apenas esteja consciente das sensações diretamente do corpo, das sensações táteis diretas do corpo. And as you experience your body, you may detect areas that feel tight or constricted. E conforme você sente o corpo, pode ser que você detecte áreas que estão mais tensas, mais contraídas. For many people, this will be in the shoulders, the base of the neck. Para muitas pessoas, essa tensão está localizada nos ombros ou na base do pescoço. As the breath flows in, gently attend to these tight areas, and as you breathe out, surrender your muscles to gravity. À medida que o ar entra, tome consciência dessas áreas. E à medida que o ar sai, deixe que seus músculos se rendam à gravidade. Bring your awareness to the face, where a lot of tension often accumulates. Traga sua atenção para os músculos da face, onde muita tensão se acumula. Soften the muscles around the mouth. Solte os músculos ao redor da boca. And the jaws. Solte as mandíbulas. Let your forehead feel open and spacious.
Sinta sua testa aberta, espaçosa. A sense of spaciousness between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften the muscles around the eyes. Solte os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os próprios olhos. In general, rest your body in a posture of ease, of comfort, of relaxation. E deixe o seu corpo, de uma forma geral, numa postura de conforto, relaxado. And insofar as you do feel comfortable, you should find it quite easy to remain very still during the brief duration of this 24-minute session. E já que você se sente confortável, é fácil manter o corpo imóvel durante essa curta sessão de 24 minutos. Let your spine be straight. Deixe sua coluna ereta, Your sternum just slightly lifted. o osso externo levemente elevado, Your abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So when the breath flows in, you feel your belly naturally expand. As the breath flows out, the belly contracts. E assim, naturalmente, quando o ar entra, a sua barriga se estende e à medida que o ar sai, ela volta a se relaxar. In this way, settle your body in its natural state. E dessa maneira, estabeleça o seu corpo em seu estado natural, A state of dynamic equilibrium, um estado de equilíbrio dinâmico, balance between relaxation and vigilance, equilíbrio entre relaxamento e vigilância, and sustained with stillness. e sustente-o com quietude. And then we settle the speech in its natural state. Então nós estabelecemos a fala em seu estado natural, Which is one of effortless silence. que é de silêncio sem esforço. Outwardly, you've already accomplished this, but inwardly, in terms of the speech of the mind, it's not so easy. Externamente, nós já realizamos esse silêncio, mas internamente, em termos de fala da mente, isso não é tão fácil. To facilitate this effortless inward silence, we settle the respiration in its natural rhythm. Para facilitar esse estado interno de silêncio, nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural.
This means to allow the breathing to flow effortlessly without any type of control or impediment. Isso significa permitir a respiração fluir livremente, sem qualquer tipo de controle ou impedimento. The key to this is the out-breath. A chave para isso é a expiração. With each out-breath, relax more and more deeply in the body, letting go. A cada expiração, relaxe mais e mais dentro do corpo, soltando, deixando ir. With each exhalation, release the breath and continue releasing and releasing until there's nothing more to release. The breath is all flowed out. A cada expiração, solte o ar cada vez mais, continue soltando até que não haja nada mais para expirar. And with each out-breath, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them dissolve back into the space of the mind. E a cada expiração, solte qualquer pensamento, qualquer imagem que tenha surgido na mente, deixando que se dissolvam novamente no espaço da mente. And after you fully release the breath, simply relax without exerting yourself to draw the breath back in. Depois que você liberar completamente o ar, apenas relaxe, sem a necessidade de puxar o ar. Let the breath flow in effortlessly as it flowed out effortlessly. Deixe o ar entrar sem esforço, da mesma forma que ele sai sem esforço. Breathing as effortlessly as if you were deep asleep. Respire tão sem esforço como quando você está dormindo profundamente. And whether the in-breath is long or short, deep or shallow, just let it be without interfering or seeking to regulate it in any way. Não importa se a inspiração ou a expiração estão longas ou curtas, profundas ou superficiais. Deixe a respiração ser como é. And finally, we turn to the subtlest challenge, and that is settling the mind in its natural state. E agora então nós tomamos o desafio mais sutil, que é estabelecer a mente em seu estado natural. For the remaining moments or minutes of this session, allow yourself the freedom to release all concerns about the future and the past, just for a short time. E pelos próximos minutos dessa sessão, permita-se liberar todas as preocupações com o passado e com o futuro, só pelo curto período desta sessão. Carefree,
Let your awareness come to rest effortlessly in the present moment. Sem qualquer preocupação, deixe a sua consciência repousar sem esforço no momento presente. Free of the grasping of desire and aversion, hope and fear, let your awareness be still. Livre das fixações ao desejo, à aversão, deixe a sua consciência repousar em quietude, sem expectativas e nem medos. And without needing to enhance the clarity or vividness of attention, let your awareness rest in its own natural luminosity. Sem a necessidade de intensificar a clareza ou a vivacidade, deixe que a sua consciência repouse na sua luminosidade natural. Relaxed, still, and clear. Relaxada, quieta e clara. And simply rest there, maintaining this flow of mindful awareness, resting in the present moment. E simplesmente repouse, mantendo a consciência presente, relaxada no momento presente. Maintain this flow of mindful presence without being distracted outwards to any appearances, either sensory or mental. Mantenha a consciência livre de qualquer distração, quieta, sem qualquer distração interna, externa de qualquer aparência. And maintain this flow of mindful awareness without grasping to or identifying with any subjective mental impulse. Mantenha o fluxo de consciência livre de qualquer distração com elementos internos, estímulos internos.
Sustain the stillness of your awareness. Sustente a quietude da consciência In the midst of the movements of appearances, em meio ao movimento das aparências and in the midst of the subjective impulses of the mind, such as thoughts and memories, desires. em meio aos impulsos subjetivos da mente, como emoções, pensamentos, impulsos. Let these movements of mind and appearances flow while sustaining the stillness of your own awareness. Deixe que os movimentos dessas aparências externas e internas continue e a sua consciência se mantém quieta. And clearly recognize in your own experience the distinction between the stillness of your awareness and the movements of the mind and of appearances. Reconheça claramente na sua própria experiência a diferença entre a quietude da sua consciência e o movimento das aparências. And let's bring the session to a close. E assim nós encerramos esta sessão. Seu tempo, lentamente, vai retomando o movimento no corpo, abrindo os olhos, retomando com suavidade a interação com o ambiente externo, com a terra. E ainda nesse estado de quietude, relaxamento, presença e consciência, nós podemos trazer à mente, ao coração, as aspirações da bondade amorosa, que busca ser, a busca por ser feliz. Então nós podemos nos lembrar e aspirar que eu, você, todos os seres nos libertemos da animosidade. Eu, você e todos os seres nos libertemos das aflições. Eu, você e todos os seres nos libertemos da ansiedade.
que eu, você e todos os seres possamos nos sentir bem e felizes. Então, trabalhamos com essa possibilidade no cultivo da bondade amorosa, com esse desejo no coração e mente. Nós vamos seguir nossa leitura, nossos compartilhamentos. Bem-vindas e bem-vindas a todas que eu não tinha visto ainda. A prática que a gente fez, né? Se a gente quiser comentar, fica à vontade, tá? Para abrir falar. A gente, nessa busca, né, por soltar as tensões, os esforços, e relaxar realmente no presente, no momento presente. É fundamental, né? Porque quando a gente está muito enrijecido, muito contraído, muito fechado, a gente não só enrijece e contrai o corpo, mas a própria mente também se contrai na direção dos objetos que surgem, que na maioria das vezes a gente se apega aos mais afetivos, né? Então, essa é uma possibilidade da gente cultivar o relaxamento de corpo e mente, para estabelecer todo o resto nessa base, tá? E aí, além disso, a gente trabalha com o aspecto de consciência, né? A consciência se mantém no presente, no momento presente, nessa base de relaxamento, estabilidade, quietude, vivacidade. E a consciência repousa nessa base. Com a consciência nesse estado presente, é possível a gente se engajar com todo o resto, né? E cultivar, especialmente cultivar, ou descobrir aquilo que a gente busca. Nosso desejo principal e primordial, que é encontrar e nutrir as causas da felicidade, encontrar e superar as causas do sofrimento, né? Então, essa prática nos ajuda nesse também, em todo caminho, na verdade, né? Eu acho interessante da gente pensar assim, perceber, na verdade, não pensar, né? Como todos os professores, todos os mestres nos ensinam as mesmas coisas com diferentes palavras, diferentes práticas, né? Diferentes abordagens, porque a gente fazendo essa prática, a gente ela hoje, aí estava pensando no retiro domingo no Pochê que a gente fez no fim de semana passado, e ele traz exatamente as três qualidades, né? Esses três aspectos que são fundamentais: consciência, bondade, amor e compaixão, né? Bondade amorosa e compaixão, e sabedoria. Então, a gente desenvolve o caminho de Shamatha, as práticas incomensuráveis e as práticas de insight. Aí a gente pensa nos ensinamentos do Buda também, né, que são as pessoas que estão, por exemplo, mais conectadas nesse momento. Ele também faz esses mesmos aspectos no body training, né? A gente começa a praticar Shamatha e vai, ao mesmo tempo, permitindo, nutrindo e florescendo em nós as quatro incomensuráveis, né? A partir do espírito gentil, das quatro flores. Mas isso não é destituído de sabedoria, pelo contrário, né? A minha pode vai culminar no aspecto de sabedoria, é preenchido por todas essas qualidades, e aí a gente desenvolve meios usáveis de ação no mundo. Todos estão falando da mesma coisa, né? De diferentes formas a gente beber nessas fontes sublimes, assim, nos ajudam tanto, né? Então, é só essa referência que eu queria compartilhar com vocês, e acho muito precioso que a gente tenha essa oportunidade, né? E aí a gente olhando para esse momento, né, a gente vai perceber que realmente nós temos uma vida humana rara, preciosa, tempo livre e oportunidade. Então isso gera ainda mais motivação a gente se dedicar às práticas e ao caminho daquilo que a gente já entende que é o caminho que traz essa possibilidade de reconhecer e nutrir as causas da felicidade e de reconhecer e superar as causas do sofrimento. Então, é por isso que a gente está aqui. Então, de coração, eu desejo que seja cada dia mais inspiração para cultivando e praticando junto. Preparado para alguns, né? Sempre com essas orientações sublimes, né? Tudo bem? Falando demais no início, Jane, querida, quanto tempo? Bom te ver por aí. Nós também. Vamos seguir então com a nossa leitura, né? A qualquer momento que alguém queira compartilhar, abre aí o microfone ou aumenta, ou levanta a mãozinha. Estamos no livro físico, na página 103,
onde nós vamos cultivar a bondade amorosa pelos inimigos. Ai, acho que eu não abri o Kindle, gente. Só um instante. Estamos entrando na parte desafiadora, hein? Bondade amorosa pelos inimigos. E aí, agora a gente vai ter orientações maravilhosas de como trazer isso para além daquilo que é mais fácil para a gente, né? Vou achar aqui a marcação, só um instante. Aqui. Tem dificuldade vocês ainda? Só para eu ter uma noção aqui. Estamos juntos nessa de vai precisar um caminho longo para desenvolver essa bondade amorosa, verdadeira, pelos inimigos e para aqueles seres desafiadores. Não sei vocês, eu ainda tenho muito caminho a percorrer. Estou percorrendo, como estamos todos, né? Então vamos lá. Página 103 do livro físico, bondade amorosa pelos inimigos. Você possivelmente já suspeita, a essa altura, que o objetivo é ser capaz de direcionar a bondade amorosa de forma genuína a uma pessoa por quem naturalmente sentimos hostilidade ou ódio. Essa pessoa seria alguém cujo infortúnio, a perda de um emprego, uma doença ou até mesmo a morte, não nos traria um sentimento de satisfação ou de contentamento. Por outro lado, se ouvirmos falar que essa pessoa foi elogiada, ou está se tornando reconhecida, ou está se dando muito bem, a mente fica insatisfeita. As coisas não são como deveriam ser. Os bandidos estão ganhando. O Buda se refere a isso identificando 7 aspectos da hostilidade que repercutem em nós. Ele é muito contundente. O inimigo deseja o seguinte para o seu inimigo: que ele seja feio. Por que isso? O inimigo não se delicia com a beleza de um inimigo, mas essa pessoa irada é uma presa da raiva, é governada pela raiva. Embora bem banhada, bem ungida, com cabelo e barba aparados e vestido com roupas limpas, ela é feia, sendo vítima da ira. Essa é a primeira coisa gratificante e vantajosa para um inimigo e recai sobre quem está com raiva, seja mulher ou homem. Além disso, o inimigo deseja o seguinte para um inimigo: que ele se prostre de dor, que ele não tenha boa sorte, que ele não seja rico, que ele não seja famoso, que ele não tenha amigos, que depois do colapso do corpo, após a morte, que ele não ressurja em um destino feliz no mundo celestial. O Buda prossegue com uma analogia. Como a lenha de uma pira queimada em ambas as extremidades e chamuscada no meio, não serve como madeira na aldeia, nem como madeira na floresta, assim é a pessoa sobre a qual eu digo. Retribuindo a um homem irritado de maneira semelhante, você será pior do que o homem enraivecido e não ganhará a batalha tão difícil de se ganhar. Você mesmo fará a si as coisas que ajudam o seu inimigo, e você será como a lenha de uma pira. Só um ponto, né? Então, a gente olha para esses aspectos, né? Tudo isso que o inimigo deseja ao outro, ele está dizendo, o Buda está dizendo para a gente, quando a gente está sob as garras da vida, da hostilidade, da raiva, a gente fica com todos esses aspectos, né? A gente se torna essa pessoa feia, fadada ao insucesso, a não ser feliz, e a toda essa gama de aflições. Não está lá fora. Quando a gente está sob as garras da hostilidade, da raiva, o maior prejudicado é a gente mesmo. O inimigo lá fora segue a vida como se nada tivesse, né? A gente se prejudica quando a gente está com raiva. Então, de que forma a raiva nos beneficia desse modo? De nenhuma forma, né? Então, a gente vai olhar para isso e reconhecer em nós como essa hostilidade, essa raiva é prejudicial a nós. Parece que ela está imputada a um inimigo lá fora, mas o maior prejudicado é a gente mesmo. Mas ele vai detalhar isso mais, vamos seguindo. E há muitos detalhamentos nesses subtítulos seguintes.
Buddhaghosa comenta que quando você chega a essa fase da meditação, pode não sentir animosidade por ninguém. Isso é ótimo. Nesse caso, você não precisa dessa prática. Mas se sentir, há algum trabalho a ser feito, se sentir animosidade por alguém, né? No entanto, a prática deve seguir uma progressão. Buddhaghosa recomenda não começar por pessoas que você detesta. Provavelmente seria muito árduo e doloroso, podendo também ser hipócrita. Em vez disso, comece por algo mais fácil e natural, você mesmo. Em seguida, desenvolva a bondade amorosa por uma pessoa que você admira, ama e respeita. Depois, direcione-a a um amigo querido e, em seguida, a uma pessoa neutra, antes de começar a lidar com seus inimigos, eliminando a atitude. Este indivíduo é meu inimigo. Essa pessoa não merece felicidade, merece todo o infortúnio. Numa fase posterior da prática, trazemos à mente um indivíduo ou um grupo de indivíduos que nos causou diretamente um trauma, algum dano ou infelicidade. O propósito da meditação é nos tornar capazes de oferecer bondade amorosa para eles também. Isso pode ser muito irregular, pode demandar muito trabalho, pode até levar anos, mas vale a pena. Uma conduta, quando você vê um bloqueio em seu caminho de cultivo da bondade amorosa, é reconhecê-lo e recuar. Recue e sature a mente ainda mais profundamente com bondade amorosa, onde você sabe que há um campo fértil. Se você estiver trabalhando com pessoas, direcione essa bondade amorosa a um ente querido, a alguém que você admira muito e a si mesmo. Tome assim um impulso e, dessa forma, veja se consegue ficar presente e inundar a sua pessoa problemática com bondade amorosa. Um ingrediente indispensável para... Rapidinho, antes de seguir esse parágrafo. Então, a gente começa aqui, né? Quando a gente chega nesse ponto de cultivar a bondade amorosa pelos nossos inimigos, parte de um pressuposto de que a gente já está cultivando a bondade amorosa por toda essa galera que veio antes, né? Primeiro por nós mesmos, depois por uma pessoa querida, depois por uma pessoa mais ou menos indiferente, depois por aqueles que não fazem muita diferença mesmo. E a gente vai ampliando esse círculo, né, de pessoas alcançadas pela nossa prática. À medida que a gente faz isso por essas pessoas que a gente ama, pode ser que naturalmente o nosso coração transborde essa bondade amorosa genuína sem nenhuma dificuldade. E aí, quando você olha para um ser que foi seu inimigo, que causa algum tipo de infelicidade para você, isso se torna natural, isso se torna um desejo natural em relação a esse ser também. Ele encontra a felicidade e as causas da felicidade. Então, ainda não tem animosidade mais em relação a esse ser. Então, essa é uma possibilidade. Mas ele está dizendo que se a gente olhar para a gente e perceber que ainda há algum tipo de animosidade em relação àquelas pessoas que nós consideramos nossos inimigos ou pessoas hostis, que geram em nós algum tipo de dificuldade de relacionamento, então a gente tem que ampliar, trazer essa prática especificamente direcionada para essa pessoa. Mas quando a gente tenta isso, esbarra numa pedreira muito grande, aquilo é muito difícil, é muito, soa muito falso, aí a gente dá um passo atrás, a gente recua, satura o nosso coração e mente de novo, com a bondade amorosa voltada para nós, para as pessoas que a gente ama, e assim vai, gradualmente expandindo, né? Então, há uma progressão. A gente começou pela bondade amorosa, né? O cultivo das 4 incomensuráveis. Então, ainda, a gente não tem essa qualidade direcionada a todos de forma equânime e imparcial. A gente vai desenvolvendo isso pouco a pouco, gradualmente, progressivamente. Importante a gente ter isso em mente. E também tem um aspecto importante, né, gente? Quando a gente deseja para o outro, a pessoa próxima ou distante, o amigo ou inimigo, que ele seja feliz e encontre as causas da felicidade, não é um desejo que ele continue fazendo tudo, que ele se dando bem em cima da maldade que ele faz ou do mal que ele gera a outras pessoas, né? Encontrar as causas da felicidade é reconhecer a fonte mais profunda da felicidade genuína, não estamos falando de felicidade hedônica.
Então, se a pessoa reconhece as fontes, as causas da felicidade, ela vai perceber que essa ação que gera dano não gera felicidade e bem-estar para ela. Ela pode abrir mão disso. Pode e vai, porque na verdade isso só gera sofrimento para ela e para outras pessoas. Então, quando nós desejamos as pessoas difíceis, que elas sejam felizes, que elas encontrem as causas da felicidade, é nesse sentido assim também. De superar essa visão de felicidade hedônica e reconhecer que a verdadeira causa da felicidade está muito além disso, não comporta isso, né? Então, a verdadeira causa da felicidade está nessas conexões, nessa visão, né, de cooperação, nessa visão compassiva, enfim. A gente deseja que essa pessoa seja capaz de perceber isso e nutrir em si essas qualidades. Então, é um desejo que ela ultrapasse todos esses obscurecimentos. Ainda assim, sabendo disso, teoricamente, não é fácil colocar isso em prática, né, dependendo de alguns seres, né? Mas ele vai trazer essa orientação mais adiante um pouquinho nesse capítulo. Então, continuemos aqui. Um ingrediente indispensável para o amadurecimento espiritual é o cultivo da fortitude, poder, tolerância e paciência. É simplesmente impossível tornar-se iluminado sem ter desenvolvido esse tipo de capacidade. Assim como a bondade amorosa, como o insight, como o shamatha, a fortitude é mais uma qualidade que precisa ser trazida para a prática. Poder, tolerância e paciência, né, que está contido nesse aspecto de fortitude. É parte do mosaico do despertar espiritual, sendo um desafio para a maioria de nós, embora você possa ser uma exceção. Assim como um mendigo ou uma pessoa necessitada é um apoio no cultivo da generosidade e da boa vontade, se não houver alguém que precise de você, como você poderá ser generoso? As pessoas que nos trazem adversidades são outro ingrediente indispensável para o despertar. Elas nos auxiliam a cultivar algo de que absolutamente precisamos: sabedoria, tolerância e a integração das duas. Nesse sentido específico, podemos até sentir gratidão. Não force isso rápido demais ou será levado à hipocrisia. Mas essa é, de fato, uma abordagem viável em algum momento. Se não for viável nesse momento, se por enquanto você não consegue realizar essa prática com alegria, simplesmente reconheça esse fato e deixe estar. Esse é um aspecto interessante e importante a gente tem em mente também, que essas pessoas que traz para a gente, né, que despertam em nós, essas dificuldades, essa animosidade, essa raiva, ira, elas são mestres, né, nos ensinando, trazendo para a gente essa possibilidade de cultivar essas qualidades. Tolerância, paciência, compaixão, bondade amorosa. Se nós não tivermos pessoas que geram em nós esses desafios internos, essas aflições, esses desafios, como é que a gente vai cultivar isso? Se todas as pessoas que eu encontro no meu caminho são doces, tranquilas, amáveis, maravilhosas, como eu posso cultivar paciência? Que é fácil ter paciência com essas pessoas, né? Amáveis, queridas, que ouvem, que consideram, que falam também, né? É fácil. Então, estes seres que despertam em nós essas questões, essas aflições, eles nos trazem também a possibilidade de treinar essas qualidades que são fundamentais para o despertar. Então, a gente olha para eles até com gratidão, como a gente viu lá no treinamento da mente em 7 pontos, como o Geshe Tendi também já falou nos ensinamentos que ele deu para a gente no passado. A gente olha para esses seres como se fossem nossos mestres mesmo, nos ensinando, nos trazendo, nos trazendo a possibilidade de cultivar essas qualidades em nós. A gente agradece, né? E aí, no cultivo da bondade amorosa, podemos encontrar alguns nós remanescentes. Pessoas, comunidades ou situações em que simplesmente não somos capazes de sentir bondade amorosa. Parte da mente pode dizer: sinto muito, mas eles não merecem. Pensamos, possivelmente, no mal que nos infligiram ou no dano que causaram a outra pessoa, talvez
que são simplesmente desagradáveis, cruéis, maldosos ou insuportáveis. Então, o que podemos fazer? A primeira coisa que me vem à mente é um simples comentário que ouvi uma vez. Um comentário muito poderoso, considerando seu contexto. Tenzin Chodar era o médico pessoal do Dalai Lama no Tibete, no final dos anos 50. Ele era um monge e um excelente médico e curandeiro. Quando o Dalai Lama fugiu do Tibete, esse homem foi capturado pelos comunistas chineses. Por cerca de 18 anos, ele esteve preso em um campo de concentração. Era torturado e recebia comida de porco como refeição. Com a morte de Mao Zedong, eles finalmente o libertaram. Em pouco tempo, ele escapou do Tibete e conseguiu reencontrar o Dalai Lama, e imediatamente voltou a ser seu médico pessoal. O comentário de Tenzin Chodar, que achei impressionante, e eu simplesmente acredito nele, foi que, durante aqueles 18 anos, ele nunca nutriu hostilidade, raiva ou ódio contra os chineses. Seria justificável se ele, às vezes, sentisse alguma raiva, ou mesmo que tivesse sentido raiva e ressentimento por toda a vida, seria justificável? De uma perspectiva puramente mundana, é claro que seria. Ele não havia feito nada contra essas pessoas, e elas o torturaram por 18 anos, porque ele teve a audácia de assinar um documento declarando que o Tibete não fazia parte da China. Se isso não é raiva justificável, não sei o que seria. Mas, se você dissesse isso a ele, esse monge acharia uma tolice. O que isso significa? Existe um câncer justificável? Existe AIDS justificável? Existem tumores cerebrais justificáveis? São doenças. O ódio é uma doença, uma aflição, e nos faz sentir dor. Existem técnicas de insight que são respostas extremamente úteis ao ódio. São antídotos para uma doença. A maioria desses antídotos envolve o uso de sabedoria para apoiar a compaixão. Quando a compaixão ou a bondade amorosa se lançam à frente e encontram obstáculos, é preciso discernimento para atravessar essas barreiras. Para uma pessoa que cultiva a sabedoria, Buddhaghosa sugere que a prática de insight aplicada ao objeto de hostilidade pode ser eficaz na remoção de barreiras. Olha que maravilha, né, gente? Vamos primeiro pensar no monge, né? No médico Dalai Lama. É de uma sabedoria inenarrável, né? E é de uma capacidade compassiva também incomensurável. Então, mas a gente pode reconhecer isso em nós, mesmo quando a gente está sob as garras do ódio, lembrar que isso é como uma doença que só faz mal para a gente. Então, é mais uma possibilidade da gente ter, né, desse vislumbre desse pensamento, dessa memória surgir para nós quando a gente está mergulhado nessa aflição. E lembrar que há uma possibilidade instantânea de abrir mão daquilo, soltar, né? E aí a gente pode usar qualquer um dos métodos que a gente já viu com os nossos professores. Seja o suspiro suave, seja uma respiração consciente, seja um segundo ou dois de consciência, que o Miguel Rinpoche ensinou para a gente também, né? Nós temos muitas possibilidades, muitos apoios, né, muitos meios para nos ajudar a soltar essa hostilidade quando a gente estiver nas garras dela. Mas a gente precisa lembrar de usar, né? Então, agora que a gente está aqui de novo, lendo e ouvindo sobre isso, mais uma coisa que vai nos trazer, martelar na nossa cabeça para a gente acessar quando a gente estiver nessa forma, né? E aí, o outro aspecto que o Lama vai trazer agora, que é a sabedoria, né? O fato de insight. Quando a gente olha para esse ser que gera em nós essa aflição, a gente vai investigar a natureza dessa experiência, investigar onde é que está esse ser. Vamos ver o que ele vai nos dizer aqui a respeito disso. Tudo bem até aqui, galerinha? Todo mundo hoje tão caladinho. Vamos lá, seguir. Uma dessas técnicas de insight, né, para a gente aplicar no objeto de hostilidade, uma dessas técnicas é focar uma pessoa que desperta uma reação de raiva ou ódio. Pode ser uma pessoa que lhe deseja mal ou que tenha feito algum mal a você no passado.
Buddhaghosa salienta que, à medida que você sucumbe ao ódio, está infligindo danos a si mesmo. Você pode ou não conseguir ferir a outra pessoa, mas assim que a hostilidade surge na mente, você já está se prejudicando e, de certo modo, está cumprindo a tarefa do inimigo. Lembra que o inimigo quer que o outro seja feio, que não seja feliz? Então, é bizarro, mas é verdade. Portanto, concentre-se nisso. Então, o nosso ódio pode infligir danos ao outro. Pode ser que sim. Que a gente inflija danos ao outro a partir do ódio. Mas uma coisa é certa. Em nós, então, logo ele surge, ele já está infligindo dano. A gente já está se dando mal. A hostilidade ou o ódio surgem de maneira obsessiva. Eles se concentram compulsivamente nas qualidades negativas ou no comportamento negativo de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Não percebemos como nos sentimos tomados por essa aflição. Buddhaghosa sugere que olhemos para a maneira como nos sentimos, como isso nos afeta. Recentemente, os médicos falam com uma frequência cada vez maior sobre os efeitos puramente fisiológicos do ódio e da raiva. Sejam eles reprimidos ou expressos, são todos prejudiciais. É uma boa maneira de destruir o seu coração, sem falar no que acontece com o sono, a digestão ou o bem-estar mental. É apenas uma aflição. Então, se não for avassaladora, basta aplicar esse reconhecimento e observá-la. Voltamos mais uma vez ao William James. Aquilo em que você presta atenção se torna real para você. Quando a raiva surgir, observe. Há uma aflição. Quando o ódio surgir, observe. Há uma aflição. Basta reconhecê-la e isso já começará a enfraquecê-la. A questão não é suprimir, trata-se de se desengajar dela. Essa é uma resposta. Então, quando surge o ódio, a experiência, a raiva, tudo, normalmente é o que a gente faz, a gente fica ainda mais contraída, apegada, grudada na experiência e no referente daquilo que a gente está sentindo, naquilo que catalisou a experiência que a gente está sentindo, né, de raiva. Aí a gente sempre vai imputar esse referente a uma causa externa, né, uma pessoa, normalmente. Independente disso, quando surgir, nós vamos olhar para como a gente está se sentindo. Trazer a atenção, simplesmente deixar estar presente, sem fixar e sem tentar suprimir. Simplesmente deixa aquilo presente. Facilita. E reconhece. E aí já é o ponto de início do enfraquecimento dessa experiência intensa. A gente usa essa metodologia, né? E um aspecto importante também, que já foi falado aqui nesse parágrafo. Quando a gente sente a raiva ou ódio, hostilidade qualquer por alguém, a gente está se relacionando, a gente está observando e fixado a uma qualidade negativa específica dessa pessoa. E a gente desconsidera todo o resto de experiências, de ações, de atitudes daquela mesma pessoa. Então, a gente fixa um acontecimento específico, uma fala, e se relaciona só com isso, como se todo o resto, nada além daquilo, dessa experiência existisse. Né? E aí a gente está fazendo um retrato, fixando se relacionando com um retrato de uma experiência. Não está considerando que tudo isso é móvel, fluido, impermanente, né? Que tudo está... O Lama vai detalhar isso também. Então, vamos ver o que ele diz que é mais interessante. Voltamos mais uma vez ao William James. Isso aqui nós já vemos, né? A questão não é suprimir. Trata-se de se desengajar dela, da raiva, do ódio, da hostilidade. Essa é uma resposta. O ódio tende a simplificar e transformar seus objetos em desenhos animados. O ódio, muito raramente ou nunca, diz respeito a uma pessoa real, com todas as suas complexidades. O ódio não está interessado nas muitas facetas do seu objeto, em toda a história contextualizada dentro de uma família e de um ambiente. Para combatê-lo, uma possibilidade é voltar a atenção para uma pessoa em relação à qual sentimos ódio, examinando se há algo além de qualidades negativas. Existe algum vislumbre de luz? Concentre-se nisso. Permaneça presente e comece a abrir a experiência.
É como uma fissura em uma rocha. Procure acessar a pessoa e se conectar a ela, não a um desenho animado. Então, aí a gente vai trazer essa pessoa quando tem, a gente tem uma dificuldade qualquer, e considerar ela para além daquele retrato que nós fizemos. Essa pessoa, a gente vai considerar essa pessoa contextualizada no ambiente familiar, social, né? Todo um contexto de vida, de experiências que essa pessoa teve, que levou essa pessoa a estar onde ela está, nesse exato momento, fazendo aquela coisa que gerou em nós essa raiva. E a gente considera só essa partezinha. Desconsidera todo um contexto que gerou, que culminou nesse ser agindo dessa maneira. Sim, Paulinho, eu amo. Ontem estávamos comentando com amigos sobre o retiro com Mingyur Rinpoche. Aí ele fez um comentário que o inimigo não é uma pessoa, mas eu acho que é bem curioso e tem a ver com a forma como o Mingyur abordou essa questão, que é o seguinte: tinha um garoto apaixonado por uma garota muito bonita e ele conseguiu marcar um encontro. Aí no dia do encontro ele vai no espelho e vê uma espinha. Pronto. Aquela espinha virou o espelho inteiro, né? Então acho que, de certa forma, é um paralelo, né? Você vê pro encrenqueiro como que esse menino via a espinha lá, né? Um negócio gigante. E talvez não seja só isso, né? Tem muito mais coisa para olhar. Exato. Aquilo que surge como um defeito ou uma atitude passível de ódio, de raiva, ela se amplifica, né? E aí a gente considera todo o resto. E isso vale para nós mesmos também, porque às vezes a gente tem essa visão autocrítica demais, né? Esse meio exagerado em relação a nós. E aí, lembrando também da fala do Miguel Rinpoche, que tem dentro de 10 qualidades, uma é negativa, 9 são positivas, na gente, né? Um exemplo. E aí a gente reconhece essa que é ruim, negativa, e só nos vemos a partir dessa qualidade negativa, esquecendo de todas as outras que são positivas, agregadoras, né? Então, isso serve também quando a gente olha para o outro, para aquele ser que causa em nós essa raiva. Ele tem ações equivocadas, certamente. Ele faz coisas erradas, possível, sim, nós também fazemos, não é? Pensa bem, a gente faz. Para outros seres, nós podemos ser a causa da raiva de outros seres, não é? Então, nós vamos reconhecer nós e o outro nesse aspecto contextualizado, não identificando, observando um único aspecto, uma única qualidade negativa desse ser. Mas essa qualidade negativa que emerge a partir de um contexto de vida. E além disso, ele tem outras tantas qualidades positivas também, que podem se manifestar, a depender de causas e condições que estão operando ali naquele momento. Então, a gente opera, a gente vê com mais liberdade o outro, e a gente amplia um espaço de liberdade interna diante dessa visão do outro, né? Então, vendo o outro mais livre, a gente fica mais livre também. Então, beneficia nós mesmos, na verdade, porque o outro, se a gente está com raiva dele ou não está, para ele, a maioria das vezes está fazendo menor diferença. Segue a vida tranquilo. E a gente fica ruminando, se matando, ficando mal. E às vezes ficando mal mesmo. Saúde física comprometida, sono comprometido, a saúde mental comprometida, que fica aflita, né? Enfim, vamos olhar para isso, como isso prejudica a nós mesmos, nos lançar nesse trabalho, né, gente? Olhando, abrindo espaço para a gente transformar. Acho que nós já vemos isso, né? Outra maneira de aplicar sabedoria é como uma fissura na rocha. Outra maneira de aplicar sabedoria é trazer consciência ao modo de focalizarmos o ressentimento em um determinado episódio. Em tal e tal data, em tal e tal lugar, essa pessoa fez isso.
Sempre que nos lembramos dessa pessoa, esse episódio vem à mente. Acontece com vocês? Pensa aí. Ela está dizendo aqui, pensa. Em tal e tal data a pessoa fez isso ou aquilo. Em tal lugar essa pessoa fez isso ou aquilo. Sempre que lembrar dessa pessoa, ou estiver naquele lugar também acontece, né? Esse episódio vem à mente. Ou talvez a mente, com toda a sua inteligência, se dedique a lembrar de outros episódios do mesmo tipo. Sabemos que a pessoa agiu de determinada maneira no passado e assim extrapolamos as mesmas qualidades ou comportamentos para o presente e para o futuro, até termos uma bolha homogênea de aversão baseada em um único episódio ou talvez em uma série de episódios. Então a pessoa faz uma coisa com a gente congela a pessoa naquela experiência e que a pessoa é assim, ela agiu assim aquele dia, ela age assim agora e vai continuar agindo assim por essa vida e por todas as outras. A gente congela a pessoa nessa experiência. Olha que coisa terrível. E a gente esquece de tudo, né? A gente esquece da impermanência, a gente esquece que essa pessoa tem qualidade, esquece de todo o resto. Ela vira só ali uma ideia construída, uma ilusão na nossa mente. E a gente se relaciona com essa ideia construída, essa ilusão que a gente criou. Buda-Ghosta chama a nossa atenção apenas de volta à nossa própria existência. E o que encontramos em nossas próprias vidas, por exemplo, através da prática de shamatha, é que estamos constantemente em um estado de fluxo. Em um momento, o nosso coração está aberto, e 15 minutos depois, estamos enredados em alguma mesquinhez sem importância, em um estado mental totalmente diferente. Você se pergunta como essas duas atitudes podem estar tão próximas, mas elas estão, podendo se transformar rapidamente. Aquela pequena mesquinhez fica envergonhada e vai embora. Dessa forma, a mente se torna saudável outra vez. E em seguida, surge outra coisa. Todo um fluxo de situações surge continuamente. Às vezes é não virtuoso, outras virtuoso. Mas a hostilidade não enxerga esse fluxo. A hostilidade se prende a um episódio ou a alguma faceta da disposição de uma pessoa. E assim extrapola. Essa pessoa é assim. Eu sei disso pela minha própria experiência. Então a gente olha em nós, né? Acontece com a gente mesmo. Ora tá super bem, tranquila, amada, coração, né? Nas relações próximas, então isso é muito evidente. Ora tá uma pilha de irritação, saltando xingos e palavras tortas para todo mundo. A gente é assim. A gente tem, às vezes, tem falas hostis. Porque a gente está no momento que está, né? A mente está meio assim, tomada por uma coisa qualquer. E aí as pessoas também são assim. Então a gente congela o outro naquela fala hostil, como se ele não vivesse essas experiências alternadas, né? Esse fluxo da impermanência. E aí a mesma coisa pode acontecer ao outro, né? A gente é hostil no momento desse, que a gente está sob raiva, irritação, por motivos que é. A gente fala alguma coisa hostil com o outro, pode ser que o outro nos congele nesse lugar também, né? A gente não é livre. A gente não é só essa hostilidade quando a gente expressa. O outro também não é. A gente vai quebrando devagarzinho essa ideia, né, de que há uma rigidez, um outro que é só horroroso, terrível, sempre. É como disse o Mingyur Rinpoche, né? A gente não é, a gente está, né? Por conta da impermanência, a gente está. Então, já só o fato de a gente estar, como você está acabando de falar, a gente não está o tempo todo bem, nem o tempo todo mal. E essa pessoa também, ela não está o tempo todo má ou totalmente ruim, né? É, Então, é a gente ter em mente isso, né? Que nós estamos, não somos, né? exato. A manifestação momentânea, né, daquela experiência. Sim, Simone. Aline, estou lembrando aqui em ambiente de trabalho, né? Que as pessoas têm essa frase. Eu sei que a pessoa é assim pela minha própria experiência, e a gente fica querendo angariar e conseguir que mais pessoas sintam aquilo que a gente está sentindo por aquela pessoa também, né? É. Fica aquele ambiente de congelou, né? Congelou, mas eu entendi o que você disse. No ambiente de trabalho ocorre isso, né?
Você fixa a pessoa, e aí os outros Concordo muito, é. colegas também vêm trazendo as Aí referências você fica dele. querendo levantar a bandeira, isso, é. E tentando convencer as pessoas de que aquela pessoa é assim mesmo, né? A gente Terrível, estava né? viajando uma época, quatro amigas, é. E a hora que começou essa fofoquinha dentro do quarto, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, cada um com seus inimigos. Pronto, acabou a conversa. Ai, que bom que teve essa voz aí de ódio empático, sim, de figura. Pior que é verdade, que horror, terrível. Mas, gente, isso é um modus comum de operar, né? A gente encontra ali uma característica, né? Um momento de hostilidade da pessoa. Em outro momento, a gente também é assim, né? A gente não é hostil uma vez na vida, eu fui hostil ano passado. Não, a gente está aí, nesse fluxo. Aí o outro colega vem, junta e traz também a referência dele de algum momento. E as pessoas todas passam a olhar para aquele ser com esse filtro, esperando só o momento que ele dá uma escorregadinha, ou uma, né, tem esse momento de que é natural, todos nós temos, e se fixa naquilo. E aí vai fazendo uma coisa enorme, né? Isso é muito nocivo nos ambientes de trabalho, isso é terrível, né? Sim, de ruim. Não, a Simone falando isso, né? Como é doido esse mecanismo que a gente tem de ter um alívio imediato, né? Quando a sua desgraça é compartilhada, né? A gente está no momento na escola de avaliação. Os alunos avaliam os professores, a gestão avalia os professores, daí tem umas notas, ninguém está entendendo direito, né? Um caos, assim. E daí quando você fala, eu tirei X, aí chega um colega e fala que tirou um pouquinho menos que você, dá um alívio, sabe? Assim, eu falo, cara, que loucura isso, né? Ao invés da gente se alegrar pelas notas mais altas do que a nossa, né? Ou se entristecer pelas mais baixas, a gente tem uma coisa assim, pra mim, pelo menos, tá sendo uma prática, sabe? Uhum, E, é, né, de ver como a gente é um karma mesmo, assim, é uma coisa muito automática, né? A sensação de alívio, assim. É a coisa do ódio também, né, que a Simone tá falando. uhum. Nada une mais as pessoas do que um ódio compartilhado, né? Não gostar da mesma pessoa. É louco isso, né? Mas obrigada, Cindy. Olha que coisa interessante, né? Porque a gente às vezes pode ter essa ideia de que essa questão, né, dessa hostilidade, desse, é uma coisa só um nível grandioso, né? De não faço mal para ninguém, então sou já um ser iluminado. Não, porque tem aspectos sutis da experiência. O que a Cindy traz para a gente é esse aspecto mais, né, que está por baixo dessa camada mais grosseira. E a gente precisa ter muita sinceridade com nós mesmos, né, para reconhecer esse sentimento, que é automático mesmo. A gente tem um alívio quando o outro foi pior que a gente. Ufa, não estou tão mal, tem alguém pior que eu. Olha aqui. É muito louco isso. Mas aí é material para a gente treinar, né? A gente olhar para isso para a gente. Mas também não se culpando por sentir isso, né? Mas reconhecendo que esse condicionamento ainda está presente, ainda tem um caminho a percorrer. E é triste, no outro aspecto, né, que a Simone trouxe e assim que finalizou, como o ódio une as pessoas, né? Por que não se unir pelo amor, né? Por que não se unir pelas ações benevolentes, pelas ações de generosidade coletiva, né? Por que não se unir para fazer o bem, para reivindicar o bem dos outros, né? É como, às vezes dá uma sensação assim, de que está nadando na contra a correnteza, né? Tá tudo numa direção e a gente está meio fazendo um esforço para ir na direção oposta, assim. Não é bem aí também, né? Porque essa natureza está presente em todos. Aí, então, quando a gente não tem esse potencial de transformar no outro, e a gente nunca vai ter mesmo, a gente faz as práticas de tonglen, bondade, amorosa, compaixão, tudo isso, né? Essa aspiração de que isso se transforme no outro, que essa forma de operar, se unindo pelo ódio, se transforme completamente na sua raiz, né? E passa a ser uma união pelo amor, pelo desejo de bem-estar coletivo, né? Não individual. Cris, querida, pode falar. Então, ó, a Cindy sabe bem isso. Em escola, é muito normal, assim, quando tem de um ano para o outro, os professores se encontram
né? Agora vocês falando isso, eu falo, meu Deus, que horror, né? Que a gente faz, né? Você passa, por exemplo, esse fulano aqui, você toma cuidado, hein? Ele é terrível. Ele é não sei o que, aí você já passa a lista completa de todos os adjetivos do aluno, né? Olha que crime que é isso, né? Numa, 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 numa escola, né? Então é complicado isso, né? É super, né? Porque se a gente pensar assim, que a gente se relaciona com as pessoas a partir de referenciais que a gente estabelece, né? Então, se a gente vai se relacionar com uma pessoa sem nenhum referencial, aquela é uma página em branco. Você pode ver as qualidades daquela pessoa, pode ver características variadas, né? Agora, se alguém vem e já te traz uma ficha toda negativa daquela pessoa, você já vai olhar para este ser com esse referencial que te disseram. Por mais que você tenha uma visão, não, mas nem todo mundo é assim. Pode até ter isso, mas ele também tem outras coisas, outras qualidades. Aí você tem uma pequena abertura. Mas ainda assim, você já chega com esse referencial. Então, você já busca automaticamente, inconscientemente no outro, ações, falas, atitudes que validem esses referenciais ali trazidos. É muito nocivo para as relações. É muito louco, né? Mas a gente vai olhando para isso em nós, né? Já que somos aqui, estamos dedicando nosso tempo, energia, para contemplar esses aspectos, nós vamos sempre olhando para nós, como isso surge em nós. O que eu posso fazer daqui de onde eu estou. Não posso transformar o mundo inteiro, mas há alguma possibilidade de ação aqui, próxima. Pode ter uma diferença na vida dessas pessoas próximas, ou que vai, né, como uma rede. Senão a gente desanima também, não é? Eu acho que tem essa. Então a gente reconhece isso, mas a gente reconhece que há um potencial ilimitado e natural em nós, né? Para todas essas qualidades, essa forma de ver, de ser e estar no mundo e de agir no mundo. Nós vamos incluir isso em nós. Eu acho que nós não vamos terminar esse subtítulo hoje, já são 7h52. Vou ver aqui rapidinho. Ainda falta um bocadinho, acho que a gente deixa para terminar na semana que vem. Vou compartilhar. Ainda faltam umas 3 páginas. Acho que a gente segue na semana que vem. 3, nada, acho que umas 4. A gente segue na semana que vem, senão é uma coisa corrida, né? Aí não faz sentido que nós não precisamos correr. Mas é isso, né? Nós vamos olhando para a nossa experiência, cultivando isso em nós, com essa abertura, com essa sinceridade com nós mesmos, a gente conseguir, enfim, cada vez mais nutrir essa semente, vai florescer no nosso coração. Tudo bem, galera? Muito bom. Bom, deixa eu só falar rapidinho. Na semana que vem eu vou fazer uma atividade no consultório de meditação, né? Que eu faço meditação lá também. Então vou ter conduzir prática online e presencial de meditação. Uma semana direto, de 7 às 8 da manhã. Se alguém quiser participar, aí me manda uma mensagem que eu mando o link do Zoom. 7 às 8 da manhã, férias, né? Para quem está de férias, professor, pode ficar tranquilo e dormir mais, mas a sua também está de férias, aí eu vou aproveitar esse tempo para fazer essa prática, que é pessoal, mas que eu decidi abrir para quem, se alguém quiser fazer junto, é bem-vindo, tá? Então, fica aqui um aviso. Se alguém se interessar, é só falar comigo. Na semana que vem, seguimos com o nosso estudo, então, a partir desse ponto. Eu acho muito precioso essa parte daqui do livro, desse capítulo da bondade amorosa, porque o Lama está trazendo detalhado para a gente o que nós podemos fazer e como nós podemos fazer para ampliar essa nossa prática. Porque às vezes fica muito na teoria, né? Eu vou, ai, tá bem, fica uma coisa generalista, direcionando para todos os seres, em todas as direções. Mas aqui nós somos convidados a olhar diretamente para as pessoas com as quais nós temos dificuldades. Reconhecer que há dificuldades, mas reconhecer também essa liberdade, esse fluxo natural de modo de ver, de perceber, de ser e estar na vida. Que é natural em nós e é natural no outro também.
Então, quando a gente reconhece isso no outro, é possível que abra um espaço para a gente ver, né, essa pessoa, além dessa experiência hostil que nós tivemos contato. Então, ele vai trazendo, pouco a pouco, esses elementos para a gente trazer mais luz para a experiência. Então, aqui a gente está naquele que com quem a gente tem uma dificuldade direta, né? Aquele ser que a gente encontra que gera algum tipo de animosidade. Depois, mais adiante, ele vai ampliar um pouco mais isso. E a gente vai ainda reconhecer essa possibilidade até naqueles seres que a gente nunca viu, mas que geram um grande sofrimento na vida de outros seres. Causam guerras, causam destruições da natureza e de todas as formas, né? Então, ele traz para a gente elementos para nos ajudar a desenvolver essa capacidade da bondade amorosa ilimitada e incomensurável. Né? É muito precioso. Então, vamos dedicar nosso tempo, nossa prática, nosso estudo, todas as virtudes que nós temos cultivado, os méritos que nós temos cultivado com esse estudo, nós podemos direcionar a todos os seres, as pessoas próximas de nós, as pessoas não tão próximas, as pessoas distantes, aqueles que geram grande mal, infortúnio na vida de outras pessoas, aqueles que são vítimas desse mal. E não esquecemos de dedicar a nós mesmos também. As virtudes e méritos gerados nessa prática sirvam de alimento, de energia, de combustível no nosso próprio caminho. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar o ser. Prece de longa vida, sua santidade, Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão Tenzin-Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de eras. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Obrigada, queridas e queridos, pela Obrigada. companhia. Obrigada, Aline. Beijo, Boa coração. semana para Beijo. todos, um Boa beijo. Tchau, semana. menina. Obrigada, Aline. Beijo. Obrigada, Beijos. Tânia. Beijo, Cindy.